bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciência na Mão, terceira aula da nossa cadeira de Matemática Discreta 2. E hoje nós iremos introduzir o estudo dos grafos. Então, introdução à teoria de grafos. Bom, provavelmente você nunca ouviu falar da palavra grafo, né? Talvez da palavra gráfico, né? Então, por que estudar grafos? E por que são importantes ferramentas matemáticas com aplicação em diversas áreas de conhecimento, né? Existem centenas de problemas computacionais que empregam grafos com sucesso. Então, uma das aplicações dentro da computação, os grafos, é na análise de redes de computadores. Quando a gente analisa a rede de computadores, as grandes aplicações aí dos grafos. Bom, existe uma história, né, do surgimento, né, da teoria dos grafos, né? Aqui nesse slide eu não trago uma história, né, que mostra a origem da teoria de grafos, mas tudo começa na época do grande matemático Leonhard Euler, né, quando ele tentava resolver o problema das pontes de Königsberg, lá na época dele. Então, o Euler, ele conseguiu resolver esse problema e chegou à conclusão de que seria impossível, porque a ideia era atravessar uma ponte só, passando uma única vez, ou seja, não pode voltar a repetir a mesma ponte. Então, o Euler chegou à conclusão de que seria impossível. Então, graças a ele surgiu a teoria dos grafos, quando ele tentava resolver o problema das pontes de Königsberg, lá na terra dele. Okay? Então, é só uma síntese do que terá acontecido lá no início, que posteriormente terá originado o surgimento da teoria de grafos. Então, Leonhard Euler, graças a Leonhard Euler que hoje estamos estudando a teoria de grafos. Então é uma mini história aí da origem da teoria de grafos. Bom, grafo não orientado. Primeiro, o que é um grafo? Um grafo, e o primeiro tipo de grafo, nós temos aqui o grafo não orientado, que é um par G, formado por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, que consiste de um conjunto finito não vazio V de vértices, né? Ou seja, nós não podemos ter um grafo sem vértice. Impossível. O grafo tem que ter o vértice e a aresta, cujos elementos são designados por vértices, né? V, nesse caso, é o conjunto de vértices. Um conjunto é de pares não ordenados de elementos de V designados por arestas. Então, as arestas elas podem não estar ordenadas, né, conforme já disse aqui. Temos aqui um exemplo. Exemplo 1. Então, temos aqui este grafo. É um grafo não orientado, em que nós temos, no vértice A, nós temos um laço. Este círculo aqui nós chamamos de laço. E o laço ele é contabilizado 2 vezes, certo? Então, temos já que a aresta é 2, temos já a aresta é 4, temos este laço, né? É 5, que também é uma aresta contabilizada 2 vezes. Temos a aresta é 6 e temos a aresta é 3. Então, V, que é o conjunto de vértices do grafo, teremos os vértices A, B, C e F. E, que é o conjunto de arestas,
teremos em A, nós teremos A, ou seja, nós temos aqui esta aresta, não é? Temos esta aresta aqui. Veja que é um laço, é uma aresta também. Temos E2, que é uma aresta, ou seja, temos AB, é uma aresta. Temos AC, é uma aresta. Temos AF, é uma aresta. Temos FF, que também é uma aresta, é 5. Temos FC, que também é uma outra aresta. Poderia também representar por E1, já que já nomeamos lá, temos E1, E2, E4, E3, E6, E5, que são as arestas. Grafo orientado, também chamado de digrafo, é um par G de grafo, é um par de um grafo, não é? É conjunto de vértices, conjunto de arestas, que consiste de um conjunto finito não vazio V, cujos elementos são designados por vértices. Então, temos aqui um conjunto não vazio V de vértices, ou seja, não é possível ter um grafo sem vértice, tem que ter vértice. E, pelo mesmo motivo, deve ter arestas, um conjunto de pares ordenados de elementos. Veja que, diferentemente do grafo não orientado, os pares dos vértices, nesse caso os elementos V, designados por arestas, já devem estar ordenados. Isso porque o grafo orientado, ele tem um sentido, tem uma orientação, ok? Então, por esse motivo. Então, temos aqui o exemplo 2. Então, consideremos este grafo. Então, nós queremos achar os vértices primeiro. Então, temos o vértice A, B e C. Então, 3 vértices. E as arestas? Começamos pelo laço AA, depois AB, CB, AC. Perceba que teremos CA. Estamos a seguir o sentido. E como já havíamos colocado lá as representações é 1, é 2, é 4, então podemos escrever aqui que temos a aresta é 1, a aresta é 2, é 3, é 4, é 5 e por aí vai. Ainda nos conceitos básicos, uma aresta é incidente nos seus vértices extremos, nas suas extremidades, os quais por esse motivo se dizem adjacentes. Arestas com mesmos vértices extremos designam por arestas paralelas. Então, são unidos por mesmos vértices, designam-se por arestas paralelas. Uma aresta com extremidades no mesmo vértice, ou seja, é igual a VV desse laço. Então, vamos ver aqui no exemplo, acho que fica claro. Então, todos os vértices são adjacentes. Perceba, a aresta é 2 no vértice A, é 4 no vértice A, é 5 no vértice A. No vértice C, temos a aresta é 5, é 4, é 5. Então, são adjacentes. E1 é um laço, só temos um único laço. E4 e E5 são paralelas. Então, são as únicas arestas paralelas que nós temos aqui. Então, grau de um vértice. Então, é denominado grau de V ou simplesmente dV. É o número de arestas que são incidentes em V, sendo que a aresta que seja um laço conta 2 vezes, conforme eu falei no slide anterior. Então, o laço conta 2 vezes. Então, vejamos. Então, temos aqui que o grau de A será, o laço contabiliza 2 vezes. Então, nós queremos o grau do vértice A. Então, teremos 1, 2 vezes. Para a aresta é 2, 3. Para a aresta é 3, 4. Para a aresta é 4, 5. Então, o grau de A é 5. O grau de B é 1. Apenas uma aresta que faz uma ligação. Para a aresta C,
A aresta C não, para o vértice C é de grau 2. Só tem duas arestas aqui, interligando. Para o vértice F nós temos 1, 2, 3, 4. Então o grau é 4. Bem. Observação. É um grafo orientado, podemos falar do grau de entrada e do grau de saída, que será dada por esta forma. Então, o grau total será igual ao grau de entrada mais o grau de saída. Então, podemos enunciar este teorema, que a soma dos graus dos vértices é igual ao dobro do número de arestas. Então, fez aqui a forma. Então, considere este grafo. Então, grau do vértice A é 5. Grau do vértice B é 1. Grau do vértice C é 2. Grau do vértice F é 4. Então, ao somar, vamos somar. Somando todos os graus dos vértices, nós teremos 12. E conforme nós vimos que o somatório de todos os graus dos vértices será igual ao dobro do número de arestas. Então, o 12 ele pode ser escrito como sendo 2 vezes o 6. Então, 2 aí representa o dobro e o 6 seria o número de arestas. Okay. Será o número de arestas que nós temos aí. Muito bem. Temos um corolário. Antes de iniciar este corolário, quero chamar aqui a atenção. Um corolário, ele não é um teorema e nem um axioma. Um corolário é simplesmente uma consequência do que acontece ao observar uma característica durante certas operações aritméticas. Então, é uma consequência que surge a partir de algumas operações aritméticas. Vejamos, num grafo arbitrário, G, o número de vértices de grau ímpar é par. E aí, por que é que se chega a essa conclusão? Então, temos aqui. Considera um grafo com n vértices, dos quais m são de grau par e n menos m de grau ímpar. Verifica-se esta identidade aqui. Meus amigos, se o número de vértices de grau ímpar é par, perceba que você vai ter um vértice de grau ímpar com outro vértice de grau ímpar. O que acontece ao somar esses dois graus? O resultado será um número par. Concordas comigo? Por isso é que se chega aqui a essa conclusão, que o número de vértices de grau ímpar é par. Concordam, né? Então, é por esta razão que a gente enuncia este corolário. Então, temos esta conclusão, né? O primeiro somatório é a soma dos números pares. É o primeiro caso, portanto é par. Deste modo, temos este somatório de J igual a 1 até n menos m, né, do grau dos vértices. Também é par pelo fato que este somatório de J igual a 1 até n menos m vai até o grau dos vértices em J, ser soma dos números ímpares. Então, pelo motivo que eu falei. E só faltava outra possibilidade, que é quando soma par com par vai dar par. Soma ímpar com ímpar vai dar par, devido a esta identidade. Então, isto concluímos que n menos m é par. Exemplo 7. É possível ter um grafo com 4 vértices de graus 1, 1, 3 e 3? Sim. Ao somar 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8. Então, sim, é possível. E o 8, por ser o somatório dos graus de vértices, nós podemos escrever como 2 vezes o 4. Nesse caso, 2 é o dobro, então tem 4 arestas. Conforme nós conseguimos ver aqui. Temos aqui uma representação esquemática do grafo. Então, vamos ver aqui alguns tipos de grafos. Temos o grafo simples, que é um grafo que não tem, que é um grafo
que não tem laços nem arestas paralelas. Temos aqui o grafo, temos aqui alguns exemplos, já vou mostrar. Grafo nulo é um grafo sem arestas. Grafo completo com N vértices é um grafo simples em que todos os pares de vértices são adjacentes. Denotação QN. Então, como podem ver, nós temos aqui Q1, nós temos o K1 representa um grafo nulo, né? O K2 ele mostra aqui um grafo simples, um grafo que não tem laços nem arestas paralelas. K3 nós temos aqui um grafo completo. K4 um outro grafo completo. K5 um outro grafo completo. Determinação do número de arestas, não é? Então, vamos começar por determinar o grau de arestas, né, em cada grafo. Então, Kn tem N vértices, grau dos vértices 1 é igual a N menos 1 para todo o vértice que pertence ao conjunto dos vértices do grafo. Portanto, teremos isto, que é o dobro do número de arestas, que será igual ao somatório do grau dos vértices, que será igual a N, multiplica N menos 1, em que N é um número de vértices. Então, chegaremos a esta fórmula. Ainda continuando com os tipos de grafos, só que agora temos os grafos especiais. Temos o grafo regular, que é aquele em que todos os vértices têm o mesmo grau. Se o grau for K, então chamamos o grafo de K regular. Temos o grafo bipartido, é aquele em que o conjunto de vértices pode ser particionado em dois subconjuntos V1 e V2, tal que cada aresta do grafo tem um extremo em V1 e outro em V2. Temos o grafo bipartido completo. É um grafo bipartido com bipartição V1 e V2, em que cada vértice V1 é adjacente a cada um de todos os vértices de V2. Denotação Km, onde M é o número de vértices V1 e M o número de vértices V2. Uma ilustração esquemática do grafo bipartido completo. Temos vértices A, B, C, D e E. E veja aqui, os vértices são partições, né? Os vértices são partições. Temos uma parte com 2 vértices e outra parte com 3. Muito bem. Então, grafo complementar de G é um grafo denotado por G elevado a C, né? Que é o grafo complementar, cujo conjunto de vértices é V de G, e no qual dois vértices são adjacentes se somente se não são adjacentes em G. Então temos aqui um grafo, temos aqui grafos complementares, ou seja, grafo complementar é o que complementa o outro, ou seja, é uma parte. Então, veja que no grafo G temos isto, mas no grafo G complementar, se eu for a pegar a aresta A e se eu for a pegar o vértice A e o vértice B com essa aresta, eu posso unir A e B. Se eu for a pegar A e E com essa aresta, eu posso unir A e E. Pego E e C, posso unir. Ok? Então, é uma parte, tipo, é como se a gente tivesse pegado um grafo e a gente parte o grafo. Pegamos uma parte e colocamos ao lado. Ok? Então, por isso é que é chamado de grafo complementar. É o que falta para completar este grafo aqui. Por isso é que é chamado de grafo complementar. Relação entre o grafo e o grafo complementar. Então, é válida a seguinte igualdade,
que o número de arestas do grafo mais o número de arestas do grafo complementar será igual ao número de arestas do grafo completo, onde n é o número de vértices do grafo. Temos aqui o exemplo 11, onde pedem para caracterizar o grafo nulo com n vértices. Caracterizar este grafo. Então, temos aqui a representação computacional. Para isso, nós devemos aqui introduzir o conceito de matriz de adjacência. Então, considera um grafo G com um certo número de vértices e um número certo de arestas. Então, matriz de adjacência é uma matriz quadrada, A igual a IJ, de ordem M, tal que a IJ é o número de arestas que une os vértices VI e VJ. Então, temos aqui uma representação do grafo e temos aqui a representação matricial. Então, indo do vértice A até A, nós vamos ter a distância 0. De B até A, vamos ter 1. B até A. Então, de B até B é 0. Então, de C até C é 0. De D até D é 0. Então, temos que de B até C é 2. Então, de B até C, temos duas possibilidades. Ou podemos passar por aresta 2 ou podemos passar por aresta 3. Então, assim como de C até B. Então, temos de C até B. Temos representação computacional. Então, observando a matriz de adjacência do grafo não orientado G, a matriz já é simétrica, é a primeira conclusão. Da diagonal principal de A são todos nulos somente se o grafo não possui laços. Se o grafo não possui laços, o grau de um vértice é dado pela soma dos elementos de sua linha ou coluna correspondente. Então, a observação 2 é que a matriz de adjacência do grafo orientado G, a matriz já não é necessariamente simétrica. O grau de saída do vértice V1 é dado pela soma dos elementos da linha I. Então, é um outro aspecto. E o grau de entrada de vértice VI é dado pela soma dos elementos da coluna I, conforme nós já havíamos dito. Então, temos agora um outro conceito que é a matriz de incidência. A matriz de incidência. A matriz de incidência é uma matriz A igual a I a IJ, de ordem M vezes N, tal que a IJ será igual. Então, irá obedecer essas três condições. O 0 é IJ igual a VP, VQ. Isso se o I for diferente de P e Q. Então, 1 se a J for igual a VI e VK. Se o K for diferente de 2 se a J for igual a VI e VI. No caso de grafos sem laços, neste caso para o grafo orientado sem laços, então o AIJ será igual a 0 se o EJ for igual a VP, VQ. Nesse caso, o I terá que ser diferente de P e de Q. O 1 positivo se o EJ for igual a VK e VI. E o menos 1 se o EJ for igual a VI e VK. Então, por ser um grafo orientado, terá um sentido. Isomorfismo. Então, diremos que dois grafos simples G e H são isomorfos se existir uma bijeção θ, VH, implica que nós teremos um vértice VH, de tal maneira que U e V pertencerão ao conjunto do número de arestas, se somente se θ de U e θ de V pertencerem ao conjunto de arestas do grafo H. Temos algumas coisas que não irão variar quando a gente fala de isomorfismo entre grafos, não é? Então, grafos isomorfos têm o mesmo número de vértices, o mesmo número de arestas,
e o mesmo grau dos vértices. Vejamos. Então temos aqui dois grafos, G1 e G2. Então, o número de vértices é o mesmo. Temos 8 vértices. O número de arestas também é o mesmo. Temos o mesmo número de arestas. O mesmo grau de vértices, é de grau 3. Essas são apenas invariantes. É uma condição necessária para verificar o isomorfismo. Porém, não é suficiente para afirmar com certeza que de fato os grafos eles são isomorfos. Para tal, devemos recorrer à análise bijetiva. Analisar se existe uma paridade entre esses dois grafos. Vejamos. Então, comecemos já por indicar através de letras. Então, vértice 1 indicamos por U1, vértice 2 por U5, vértice 5 por U2, vértice 6 por U6. Então, θ de V1 será igual a U1, conforme podemos ver entre o vértice G1 e G2. Então, θ de V2 será igual ao 5. Então, θ de V2, então temos V2, será igual ao 5. 5 está lá. θ de V5 será igual ao 2. Então, θ de V5 será igual ao 2. Para lá. θ de V6 será igual ao 6. θ de V8, temos o V8, cadê? Aqui, será igual a U3. Então, U3, certo? θ de V4 será igual a U4. θ de V3 será igual a U8. Os variantes dos isomorfismos são condições necessárias, mas não suficientes, conforme eu falei lá em cima. Expliquei muito bem que os invariantes dos isomorfismos são condições necessárias, mas não são suficientes. E para ser suficiente, para a gente chegar à conclusão de que os grafos realmente são isomorfos, é necessário que a gente analise a bijeção. E foi o que fizemos no exercício anterior. Certo? Perguntas? Dúvidas? Obrigado pela atenção. Obrigado por ter acompanhado a aula até aqui. Muito obrigado e até mais.